Como então que eu atinjo a excelência em manutenção com o TPM, né? A gente tem aqui, ó, o desenvolvimento, tem um pilar no TPM que nós chamamos de manutenção planejada, que é desenvolvido em 6 etapas, certo? Então, essas 6 etapas aqui, na realidade, apesar de ser uma escala, né, que evolutiva aqui, ela sempre está se renovando. É como se fosse um ciclo. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta etapa, eu faço a avaliação, né, na 6ª etapa do meu sistema de manutenção planejada e corrijo, né, os problemas que eu tenho nas etapas anteriores. Primeira etapa, essa etapa aqui é uma etapa fundamental para a gente começar um trabalho bom. Eu tenho que fazer uma análise crítica do meu departamento de manutenção, como é que é o meu processo de manutenção. Avaliar os equipamentos, que são as minhas matérias-primas, né, desse conhecimento em manutenção. Entender, né, compreender a situação atual. Será que nós estamos bem? Será que nós estamos médio? Como é que está a manutenção? Né? É incrível porque a gente às vezes começa a trabalhar nas empresas assim, multinacionais, boas, né? Você olha o departamento de manutenção, né, muito bem organizado, né, tudo de acordo. Mas aí quando você começa a levantar os indicadores, você vê que ela tem lá uma dedicação muito alta, né, em manutenções corretivas. E em manutenção preventiva, uma dedicação bem baixa. Então, a gente normalmente pergunta, mas por que tem tanta quebra? Por que tem poucas manutenções preventivas? Na realidade, você tem um quadro de manutenção que é fixo, né? E você tem uma fábrica para cuidar. Né? Tem um indicador chamado backlog, que diz quanto que você precisa de hora homem para cuidar de todos os problemas que você tem, de todas as quebras, das manutenções preventivas, das manutenções preditivas, das lubrificações, de uma série de coisas. E esse número, em média, é um número muito alto, né? Pô, mas eu tenho um departamento de manutenção, eu tenho uma fábrica funcionando, só que a manutenção está muito dedicada a consertar equipamento, a corrigir problemas dos equipamentos sem com isso se dedicar à manutenção preventiva, porque ela não tem hora homem para isso. Com isso, então, você tem problemas na manutenção. Apesar de ter um departamento organizado, essa falta da atuação estratégica que eu falei, né, anteriormente, é que define esse comportamento do departamento de manutenção. Então, nesse momento aqui, o que nós devemos fazer? Vamos entender quais são os tempos dedicados a cada tipo de manutenção? Manutenção corretiva, manutenção baseada no tempo, manutenção baseada na condição, né? Atividades de manutenção por melhoria, né, que a gente falou, que foca confiabilidade e mantenabilidade. E vamos tentar compreender essa situação. Né? Se nós estamos com um alto número de quebras, um alto número de manutenções corretivas, o que a gente precisa fazer para melhorar esse estado? E vamos conhecer também os equipamentos. Definir, dentro da minha empresa, eu tenho lá 500 equipamentos, sei lá, 100 equipamentos que seja. Quais são os equipamentos mais importantes? Então, eu tenho que fazer uma classificação por importância para saber aonde eu vou dar foco. Né? Quais são os equipamentos que eu vou dar mais atenção? Com manutenção preventiva, analisar as quebras que acontecem nesses equipamentos para conhecer, né, quais são as causas fundamentais dessas quebras, as causas raízes. Se eu conheço o problema, se eu conheço a causa, eu sei atuar preventivamente. A máquina quebrou porque uma vibração apareceu, o motor estava desbalanceado, de repente começou a vibrar, essa vibração, né, se transmitiu através, né, do eixo do motor, foi para o mancal, né, onde tem um rolamento, o rolamento absorveu essa vibração, começou a vibrar também e também danificou o retentor e de repente quebra uma engrenagem lá dentro do equipamento. Né? Tudo começou com a vibração, com o desbalanceamento do motor. Mas a manutenção vai lá e troca lá a engrenagem,
o componente que quebrou, mas a vibração continua no sistema, né? Então, através desse entendimento, eu começo a tomar ações para eliminar todas as causas, né? Trocar o rolamento, trocar o retentor, lubrificar, balancear o motor, tudo isso aí é que vai fazer, né, eu recobrar, né, as condições ideais. E aí vem na segunda etapa, né, restauração das condições ideais, que diz respeito a eu fazer o equipamento voltar à sua condição boa de funcionamento, né? Que seja uma condição original, onde não tinha vazamento, onde o equipamento não quebrava, né? Onde não tinha oxidação, não tinha vibração. E eu começo a identificar esses problemas e começo a tratar. E nesse aspecto, o operador, né, a pessoa que está lá atuando no equipamento, ele enxerga muita coisa que me ajuda a restaurar essas condições ideais, através da limpeza e inspeção, que a gente vai falar a respeito disso, né? E também pegar as principais quebras, as quebras mais importantes que eu tenho, né, na fábrica, e conhecer o problema, saber por que aquilo está acontecendo, né? Muitas vezes é uma coisa simples, mas a falta de conhecimento faz com que eu não tome as ações suficientes para eliminar definitivamente esse problema. Com essa atuação aqui, né, eu começo a melhorar, né, e começo a atingir minhas condições ideais. Aí venho para a terceira etapa, que é a estruturação ou a criação de um sistema de gestão de informações e dados de manutenção, que eu vou utilizar em todas as etapas da manutenção planejada. E através desse sistema de informações, eu tenho a atualização dos indicadores, né? Eu tenho aqui as informações dos trabalhos que eu preciso fazer para restaurar essas condições ideais, através das manutenções programadas, através da atuação também da lubrificação, né? E aí, então, com essas atividades aqui, eu começo a estruturar o meu sistema de manutenção programada e vou colocar no plano de manutenção daquela máquina que quebrou a engrenagem, obrigatoriamente eu tenho que fazer uma inspeção da vibração do motor. Eu tenho que fazer uma inspeção, né, do rolamento que tem folga, do retentor que vazou óleo, da própria lubrificação que eu tenho que fazer de tempos em tempos para garantir que não vaze óleo, não desgaste e não quebre de novo a engrenagem. Então, através da atividade desenvolvida na segunda etapa, eu alimento a quarta etapa e começo a construir o meu plano de manutenção programada baseado nessa experiência aqui, ok? E, a partir daí, então, eu faço a mesma coisa aqui na estruturação da manutenção preditiva. Começo a identificar quais são os sistemas que eu preciso ter inspeções com diagnóstico na fábrica. Talvez não sejam tantas, mas tem algumas que são necessárias. Eu preciso estudar isso. E se eu faço isso de forma ordenada, contínua, e chego na sexta etapa aqui e avalio o meu sistema de manutenção, é como se eu tivesse essas 6 etapas num ciclo, né? Quando eu chego no sexto ciclo, eu começo a avaliar o que eu desenvolvi nesse tempo. Tem alguma atividade que eu fiz aqui, ó, de restauração das condições ideais, seja a troca de um parafuso, seja a eliminação de um vazamento, a eliminação de uma vibração, isso está sendo contemplado no meu plano de manutenção programada? Né? A inspeção de vibração, né, do rolamento, né, que eu detectei aqui quando eu fiz a análise de falhas, está sendo contemplada na estruturação da manutenção preditiva? Se não está, eu vou corrigindo esses problemas nessa estruturação, de forma que o meu sistema, né, vai cada vez mais ficando mais confiável.